é bem importante, que você vai ver que nos estudos é bem recomendada a utilização do Pilates para alguns tratamentos, né, com cinesioterapia, mas o que, é que eu acabo vendo na maioria dos alunos e onde eu estou trabalhando, né, a gente nessa correria de professor, que eu quero tentar fazer na turma de vocês diferente no seguinte sentido, assim, melhorar isso já nesse período de sextão, né, quarto período. Alguns aqui já estão no final, mas acaba que pega um pouquinho disso. O que acontece? Boa noite, Ana Paula. Muitas vezes vocês saem da graduação, os meninos que estão mais perto, né, Ana Paula, Aline, Mariana, Vicente, se formam, aí dando-se a fazer um monte de cursos, tanto curso na área de cinesioterapia quanto em outras áreas. Aí vai fazer osteopatia, vai fazer RPG, vai fazer pilates, isso, aquilo outro, que são cursos ótimos, cursos bons, vão ajudar vocês na prática futura do dia a dia. Só que aí quando a gente vai ver a questão, né, de resultado disso, o que é que realmente as pessoas que foram pesquisar sobre esses temas viram que realmente funciona ou não funciona para tratar as pessoas. E aí você vai ver que a boa e velha cinesioterapia tem bastante resultado. Nesse material mesmo que você viu aí, de subgrupos, quem teve tempo de reler, né, de rever o material, viu que, basicamente, tirando a causa, né, por exemplo, a causa do lombar por questões cognitivas e a causa do lombar por bloqueios e imobilidade, que inicialmente você começa com a terapia manual, basicamente todos os outros vai ser utilizado cinesioterapia. E nesses outros dois também vai ser utilizado cinesioterapia. Vocês viram isso? Todos conseguem me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, prof. Ah, ok. Quem precisar, digita aqui no chat, ou pode falar, não tenha vergonha. Aqui a ideia é para a gente fazer um bate-bola, né? Uma troca de conhecimento. E aí, não sei se ficou claro para vocês isso. Ou seja, você vai para os textos científicos, né, que a gente está conversando um pouquinho também sobre isso, você vê que geralmente eles orientam a cinesioterapia como cargo-chefe, principalmente nas patologias mais crônicas. Ou seja, aqueles pacientes que vocês vão atender, que na maioria são crônicos, né, que tem dor já de muito tempo, uma dor de mais de 3 meses para frente. E aí, sempre gera, né, essa dúvida de vocês, ou pode gerar, né, já que você está nessa disciplina, qual o melhor exercício para aquele meu paciente? Né? O que é que eu faço? Vou fazer fortalecimento, vou utilizar um método específico, vou fazer trabalho de mobilidade, o quê? E aí, por isso que eu entrei com aquele material, né, na outra semana. Aí, minha pergunta nesse momento agora, alguém tem alguma dúvida sobre se chegar um paciente para você com dor lombar? E aí, primeiro de tudo, né? Esse paciente realmente é para fisioterapia, sim ou não? Aí você tem que fazer toda uma avaliação para saber se esse paciente tem alguma contraindicação ao tratamento da fisioterapia. Se não, segundo ponto, esse paciente se enquadra num quadro agudo ou num quadro crônico? Quanto tempo de dor ele tem? Depois disso, qual subgrupo ele se encaixa? Ele se encaixa na questão de imobilidade, ele se encaixa na dor irradiada, ele se encaixa na questão psicossomática, ele se encaixa na questão de dor no membro dor na coluna lombar e que também tem referência no membro inferior. Qual desses subgrupos ele se encaixa? A partir disso, aí você vai poder entrar com as técnicas de exercício mais específicas para esse paciente, seja mobilidade, seja para estabilização, ou seja para fortalecimento, equilíbrio, propriocepção, essas questões que a gente já conversou bastante em outras aulas. Todo mundo entende isso? Sim ou não? Sim. Então, assim, a escolha de qual exercício vai ser feito vai estar baseada exatamente nisso, no que a gente acha quanto à avaliação, que o paciente me apresenta na avaliação. Isso é o que vai fazer a diferença em relação ao que eu vou escolher. E uma coisa que eu posso dizer para você de dica é meio que desapeguem um pouquinho de algumas coisas, embora que, claro, daqui para que você se forme, você vai talvez escolher alguma forma de trabalho. Ah, eu quero fazer pilates. Alguns aqui, né, gostaram muito da aula que a gente teve de pilates, diz, talvez busque fazer formação de pilates. E o pilates vai ser um excelente método, mas o pilates vai resolver o problema de todos os pacientes? Não necessariamente.
o método X vai resolver o problema de todos os pacientes? Não necessariamente, é isso onde eu quero chegar. Porque a gente tem que, na verdade, utilizar o que tem de melhor para tratar os nossos pacientes, que também vai estar muito da cinesioterapia, certo? Ou seja, então, quando a gente propõe assim, né, deixa eu tentar compartilhar aqui uns exercícios com vocês aqui na internet, por exemplo. Aparece para vocês a página aqui? Sim ou não? Deixa eu ver aqui. Aparece. Certo. E aí o que acontece? Vamos supor que eu peguei um vídeo aqui que fala de exercício para coluna lombar. E aí eu vou adiantar um pouquinho que ela utiliza simplesmente o solo, trabalhando primeiro quadrões em pé, seguindo nesse caso aqui o método Pilates que ela está seguindo, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, eu posso utilizar movimentos, né, de cinesioterapia, por exemplo aqui, ó, a ponte, que não necessariamente utilize o Pilates em si, os princípios de respiração. Óbvio que quando eu uso os princípios da respiração, isso é bom porque o paciente toma consciência, né, do corpo, consegue observar se talvez o movimento é tranquilo, se é travado, o que que acontece. Assim como para o fisioterapeuta permite essa avaliação, do que se o paciente fizesse o movimento de maneira rápida. Então, assim, o que pode ser, por exemplo, uma dica em relação à escolha de exercício para a cinesioterapia? A gente pode pensar também nos padrões de movimento, né, pensar no desenvolvimento motor como estratégia. Acho que ninguém aqui pagou ainda na pediatria, a não ser talvez os meninos que estão no final, né, que estão conosco, no caso, na Paula e tal. Mas quando você for ver a disciplina de pediatria, por exemplo, vai se falar em desenvolvimento motor. Não sei se na cinesiologia chegou a falar alguma coisa de desenvolvimento motor. E aí eu vou ter os padrões de movimento. Então, por exemplo, um bebezinho, quando ele vai aprendendo, primeiro o que é que ele faz? Primeiro ele vai talvez se arrastar, né, na cama, no chão, né, num tapetinho, alguma coisa. Depois ele começa a rolar, depois chega um momento que ele começa a se apoiar, até chegar um momento que ele vai sentar, que ele vai daqui a pouco ficar de joelhos, né, engatinhar, até ficar de pé, né? Lembra do passo a passo, né, das fases que a criança faz. Que o adulto, qual é o problema do adulto em relação a isso? Ele deixa de fazer esses movimentos. O adulto, quando vai ficando mais velho, ele não se acocora mais, ele não agacha mais, ele não engatinha mais, ele não rola mais. Isso vai gerando bloqueios no corpo dele, bloqueios no tronco, bloqueios no quadril, bloqueio em tornozelo e pé, por um desuso. Então, o fisioterapeuta que trabalha com cinesioterapia tem que ter esse entendimento e olhar e ver assim, por que, que esse paciente não consegue fazer uma ponte dessa com tranquilidade? O que é que acontece que atrapalha a ponte? Ou por que, que esse paciente não tem uma boa flexão do tronco, não consegue baixar, ou uma boa extensão? Quem é que está limitando isso? E com estratégias simples de movimento, seguindo essas dicas científicas que a gente estava mostrando para vocês, como, por exemplo, é só uma delas, né, a questão dos subgrupos, isso pode ajudar vocês no tratamento. E, por exemplo, lá no texto, não sei se vocês lembram lá, tem uma das partes que fala assim, que alguns pacientes podem ter o que a gente chama de preferência direcional. É o seguinte, o que quer dizer preferência direcional? É aquele paciente que, por exemplo, quando ele faz um movimento de extensão, ele sente alívio na dor nas costas. Quando ele faz um movimento de flexão, ele sente muita dor nas costas. Ou o contrário, quando ele faz flexão, sente alívio, quando faz extensão, ele sente muita dor. Ou seja, ele tem uma preferência direcional por exemplo, a extensão. E aí existe um método também, né, trabalhado dentro da fisioterapia, não sei se alguém já ouviu falar, mas o método Mackenzie, deixa eu ver o nome correto, Mackenzie, para eu não escrever errado aqui. Aqui.
Método Mackenzie. É um método que basicamente trabalha muito. Aqui, ó, deixa eu compartilhar novamente a página para vocês. Não sei se dá para ver novamente, mas ó, aparece logo. Você colocou o nome Mackenzie Fisioterapia na internet, aparece posturas principalmente de extensão. Ó, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Padrões de extensão. Ó, extensão, extensão. Não que o Mackenzie trabalhe só com extensão, mas acaba caracterizando, né? Porque geralmente quando você vai ver os movimentos, tem muita relação. Mas também trabalha com outros padrões, só que ficou famoso, né, para o método em si, a utilização da extensão. Só que aí eu jogo essa pergunta para vocês. E se o paciente tem dor ou desconforto quando ele fica na postura de extensão? Esse método vai ser indicado para ele? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Sim, eu peço que vocês sempre, quando eu perguntar, respondam aí, porque senão eu vou achar que eu estou falando com as paredes aqui. Tem hora que... Ah, beleza. E aí, talvez para esse paciente não vai ser, mas já se for um paciente que gosta do padrão e que esse padrão de extensão alivia as dores dele, esse método, por exemplo, vai ser bem-vindo. Ou, por exemplo, tem uns exercícios que são chamados exercícios de Williams. Williams. E que geralmente vão usar posturas de flexão do tronco, como está aqui na foto. Ó. Postura de flexão do tronco. Se o paciente realmente tiver uma preferência direcional para postura de flexão, então para ele esse método de Williams, por exemplo, vai ser bem-vindo do que trabalhar com ele em extensão. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que quando a gente for pensar em método ou quando for pensar em tratamento com a cinesioterapia, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores, os fatores que podem melhorar ou que podem piorar a qualidade de vida do meu paciente. Certo? Tudo bem até agora? Tudo bem. Aí, antes da gente seguir, alguma pergunta em relação ao que a gente viu sobre subgrupos e exercícios para lombar? Ou tudo bem? Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre os exercícios que a gente viu, comentou, né, e sobre essa visão de você olhar o paciente em si? A minha dúvida era só em relação às fases, né? Assim, aguda, subaguda e crônica, assim, ficar de dias. Certo. Crônica Como você... Tá. Pensa, né? Ah, peraí, repete que ficou um pouquinho baixo para mim. Pode dizer de novo, por favor? A minha dúvida era só em relação às dores. Que é subaguda. A fase, assim, por exemplo, saber se esse paciente se encontra no quadro agudo, no quadro é isso? É. De maneira geral, o que acontece? Uma dor que acontece ou que aparece nas primeiras horas ou em dias, poucos dias, 15 dias, se encontra no quadro agudo esse paciente, está recente. Se a dor já dura de 15 dias a um mês, ou mais ou menos isso, já está no quadro subagudo, podendo ter características já crônicas, ou é considerado de fato dor crônica quando passa dos 3 meses. Certo, Ana? Certo. Então você tende a perguntar ao paciente assim: quanto tempo faz que o senhor ou a senhora tem essa dor? Ele vai te dizer um período. Claro que pode acontecer de um paciente, por exemplo, tem dor há 3 anos, e nesse momento agora ele teve uma recidiva e agudizou o processo, pode. Mas se ele tem uma dor de 3 anos, já está numa cronificação do problema. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Hoje eu vou mostrar aqui um material de joelho para vocês. Depois eu vou mostrar o material de tornozelo. Mas vamos pensar numa tendinite de Aquiles, tendinite do joelho, do tornozelo. E aí o paciente chega para você dizendo que essa tendinite já tem há 3 meses. 4 meses. Certo, Ana? Uma certeza absoluta que você tem
pode ficar tranquilo, é que já não tem mais processo inflamatório, porque já passou dessa fase. Agora, se ele diz assim, eu tive uma tendinite, eu estou com uma lesão do tornozelo há 10 dias. Pode ser que ainda tenha realmente inflamação e lesão no local, sem dúvida, porque está agudo, está recente. Dá para entender? Dá sim, professor. E aí eu consigo ter essa noção, inclusive para poder pensar nas condutas que a gente vai eleger. Certo? Então, deixa eu mostrar o material para vocês aqui. Pensando nisso, aí eu quis trazer hoje um material voltado, a gente falou de lombar, voltado para joelho. Já tinha mostrado isso aqui para vocês? Não, né? Sim ou não? Não. Tá, então vamos lá. Acho que alguém comentou aqui também. Ah, beleza, cara. E aí, o que acontece? Se chega um paciente para vocês agora e a queixa dele é no joelho, aí aqui eu vou trazer um material, como que a gente pode pensar num exercício para ele, né? Em relação a essa dor do joelho. Então, é um material que está seguindo, né, as bases científicas, está seguindo o que a gente chama de guidelines. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas eu devo passar hoje também alguns materiais assim para vocês. Só digitar aqui. São os guidelines ou diretrizes. Assim, ó. Então, como se fosse uma dica, um guia, uma norma de como tratar um paciente, por exemplo, que tem essa dor no joelho, na parte anterior. Então, vamos lá. O que é que acontece? Quando esse paciente tem essa dor na parte anterior do joelho, ele vai ter uma característica. Então, é um paciente que vai ter uma queixa dolorosa na região anterior do joelho, que de início insidioso começa devagarzinho e vai aumentando. Ele aparece também, essa dor pode aparecer na região lateral da patela, pode ser uma dor ao redor da patela, chamada peripatelar, ou pode ser uma dor retropatelar, por dentro da patela, assim, entre patela e fêmur. É reproduzida em atividades como corrida, subir e descer escada, caminhar em uma superfície inclinada, salto, agachamento, ficar sentado por um tempo prolongado. Ou seja, se o paciente chega para você e refere a algum desses aqui como o causador da dor, o que é que você tem que pedir para ele exatamente? Para ele reproduzir aquele movimento. Que aí você vai fazer uma análise da biomecânica dele, ou seja, coisas que você viu na disciplina passada, ver o que ele tem de alteração, para poder propor os exercícios de tratamento. Essa dor pode ser autolimitante, frequentemente persistente e pode durar anos, com picos de melhora e piora, ocasionando a diminuição da participação em atividade esportiva, recreacional e laboral. Pode retirar esse indivíduo das atividades do dia a dia. Também encontramos nesse paciente crepitação, sensibilidade à palpação, edema e instabilidade da patela. E vão existir fatores tanto locais do próprio joelho, e aí eu vou fazer uma breve revisão anatômica aqui, e também fatores proximais, ou seja, do quadril, alteração da musculatura do quadril. Tem um cara que eu vou citar daqui a pouco que ele fala bastante disso, e do tronco, ou alterações vindas mais distais, né, do tornozelo e pé, instabilidade do tornozelo, que geram essa dor no joelho. Então, assim, uma dica para vocês preciosa é, chegou um cliente para você fazer uma análise de cinesioterapia nele, né, com dor no joelho. Avaliem o quadril, avaliem o tronco e avaliem o tornozelo e pé também. Pode ser que você encontre alguma coisa. E é importante a gente ver os fatores de risco, que é isso que eu quero apontar para vocês hoje também. E aí o que acontece? Quando a gente pensa no membro inferior, o membro inferior ele serve tanto para a sustentação do peso do tronco, né, do corpo, locomoção e manutenção do equilíbrio. E tem que ter um bom funcionamento do quadril, com o fêmur, com o joelho e com o tornozelo e pé. Eu tenho a cintura pélvica, que vai se unir ao sacro, no membro inferior em si, né, o joelho, perna, tornozelo e pé. Além de que a pelve também sustenta, né, fixa-se músculos de locomoção e postura, então as alterações de marcha desse paciente pode estar vindo disso. Contém e protege as vísceras pélvicas
abdominopélvicas e útero-gravídico na mulher, né? E fixação de musculatura do assoalho pélvico. Eu tenho também os tipos de pelve, que no homem e na mulher são diferentes, e o que pode favorecer uma maior angulação do fêmur, né, em relação, causando esse joelho mais para dentro, mais valgo ou mais varo. E eu tenho extremos ou diversos ligamentos, né, unindo sacro com ilíaco, ilíaco com lombar, quadril, né, o fêmur com o ilíaco e assim por diante. Eu vou ter um monte de acidentes ósseos. Aqui eu não vou ficar repetindo eles, que mais é quando eu mandar o material para vocês, tem essa revisão anatômica dos ossos, das estruturas. Então, eu tenho diversos ligamentos, tenho a articulação chamada sacroiliaca, que se conecta, e ela é do tipo plana, permite os deslizamentos. Então, quando um paciente de vocês caminha, eu tenho um movimento de cada ilíaco isoladamente e o sacro isoladamente, e ao mesmo tempo os três mexendo em conjunto. Tenho diversos ligamentos, como vocês veem aí na sequência, ligamento iliolombar, sacroespinhal, sacrotuberal, e aí depois vocês olham com calma, sacroilíaco interósseo, e nosso foco é pensar na parte do movimento, ver quantos ligamentos, sacrocóccigeo posterior, lateral, e a articulação coxofemoral, aqui eu vou ter diversos movimentos, posso ter pacientes que coloquem prótese também, vocês atenderem futuramente, né, vai vir na parte de traumato, e eu tenho uma ligação da cabeça do fêmur com o acetábulo por meio do ligamento, né, da cabeça do fêmur, ligamento redondo. Veja quantos ligamentos eu tenho. Eu tenho uma cápsula articular recobrindo a articulação. No joelho também tem um monte de estruturas, tanto as articulações fêmuro-tibial, fêmuro-patelar, tem o tecido gorduroso, tem tendões, né? Tendão patelar, retináculos, ligamento colateral medial e lateral, que podem estar sofrendo menos movimentos. Lembrando que o joelho faz flexo-extensão e quando ele está fletido também faz rotação interna e externa. Tem cápsula articular, tem um monte de estruturas. Meniscos, né, que também são lesionados. Depois eu vou citar, né, sobre o menisco mais para frente. Os ligamentos cruzados anterior e posterior, que são comumente rompidos também. E hoje em dia você vai ver que tem bastante protocolos de tratamento, tanto para lesões de menisco quanto para os ligamentos, lesões ligamentares, já testados e validados. Ligamentos, tem a região poplítea, tem um bolsa sinovial, bursa no joelho também. E aí a gente precisa entender o mecanismo que o indivíduo faz. Então imagina que o seu idosinho lá está caminhando na rua, de repente ele trava o pé no chão e tem uma rotação da tibia em relação ao fêmur. Isso pode ser um fator suficiente para gerar uma lesão de menisco e de ligamento. Normalmente, se for completa, vai passar por procedimento cirúrgico. Se for parcial, fisioterapia. E a cinesioterapia, mais uma vez, vai ter uma contribuição importante. Aqui mais estruturas anatômicas. A articulação do tornozelo tem importância grande também em relação a problemas de joelho. Aí é importante a gente avaliar os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. Tem um teste que avalia exatamente a dorsiflexão, que eu vou citar mais para frente. Eu tenho várias estruturas ligamentares, ósseas. Depois vocês olham essa parte com calma. E aí a gente entra para a biomecânica. Quando o paciente reproduz um daqueles movimentos que a gente viu lá no início, seja correr, seja agachar, por exemplo, que é um mecanismo que geralmente tem queixa, a depender de onde a patela se posicione com o fêmur, eu vou ter diversas angulações diferentes, 0 grau, 30 graus, 60, 90, o que vai favorecer ou um maior aumento da pressão da patela sobre o fêmur ou menor, a depender. Aí, só para você ter uma ideia nessas atividades, então, por exemplo, quando o indivíduo ele está realizando uma marcha, uma caminhada, a sobrecarga da patela, né, que a patela recebe nesse movimento é 1,3 vezes o peso corporal. Quando o indivíduo está fazendo uma elevação, uma ponte com a perna estendida, 2,6 vezes. Quando ele está subindo e descendo a escada, 3,3 vezes o peso do corpo. 7,8 vezes durante o agachamento e 10 vezes durante a corrida. Então veja que geralmente os joelhos recebem bastante impacto. E aí a pergunta que eu faço, por que tem pessoas que têm dor no joelho e talvez tem pessoas que vão receber o mesmo impacto e não têm dor no joelho? Aqui uma imagem em que aparece, né, a 15 graus
Um indivíduo que tem a dor patelofemoral, essa patela mais lateralizada, e um indivíduo que tem uma patela livre, normal, ela está mais centralizada. A 45 graus também a gente visualiza essa patela aqui, do indivíduo mais harmônica, e nessa outra já mais lateralizada. Tudo isso já foi testado e avaliado, então avaliar os movimentos de cadeia aberta, né, extensão, flexão, e os movimentos de cadeia fechada, para ver essas questões. E aí, o que foi visto em relação a isso? Para eu chegar na parte da cinesioterapia que eu quero mostrar para vocês. A dor patelofemoral é comum em adultos e jovens, praticantes ou não de atividade esportiva, sendo a incidência maior em mulheres. Geralmente, as coitadas sofrem muito, né? Mas isso pode ter explicação na mecânica da pelve, que a mulher tem uma tendência a ter uma pelve mais larga, isso muda a angulação do fêmur e pode mexer, né, com a angulação do joelho. E a dor patelofemoral ela apresenta de 20% a 40% de todos os pacientes com queixas no joelho. E afeta cerca de 25% da população geral. É reproduzido, né, nos movimentos que a gente já citou: subir, descer escada, agachar, ajoelhar, permanecer sentado por longo tempo, realizar uma contração isométrica do quadríceps, saltos, corrida. Agachamento, para vocês terem ideia, reproduz os sintomas em 80% dos pacientes, sendo considerado o melhor teste disponível. Ou seja, você quer avaliar se o paciente tem dor patelofemoral, uma das coisas é, pede para ele agachar. Se ele sentir dor ao agachamento, ele pode ter a dor patelofemoral. Você precisa identificar por que ele sente essa dor, inclusive para prescrever os exercícios mais adequados. Aí, existe um teste que avalia essa questão, chamado teste de Clark. Mas quando a gente fala de um teste assim, sozinho, ele não me diz muita coisa, ele tem baixa sensibilidade e acurácia. Não posso determinar algo só por um teste só no corpo. Além de que também exame de imagem sozinho não tem um valor muito fidedigno para isso. Como a gente falou dessa patologia por alto, né? Os critérios de diagnóstico são dor na região anterior do joelho, início dos sintomas não tem um mecanismo traumático em si, e sim os movimentos repetitivos que os pacientes fazem, como agachar, subir, descer escada, correr e saltar. E é importante a gente avaliar nesses pacientes para pensar nos exercícios, que é o que eu vou discutir com vocês, os exercícios em si. Vou sugerir alguns aqui, e a gente vai pensar depois em outros. Dor e capacidade funcional. Mas eu destacaria para vocês, mais importante ainda, capacidade funcional. Então, quando chegar um cliente para vocês com dor no joelho, na parte inferior, você tem que se preocupar muito com o seguinte: o que ele não está conseguindo fazer, e focar em exercícios para ele melhorar aquilo que ele não consegue fazer. Então, simplificar a cinesioterapia. E, consequentemente, vai estar melhorando o quadro de dor, porque dor é consequência. Eu posso usar alguns questionários ou escalas de avaliação para chegar nesses resultados. Aqui, por exemplo, uma escala que é chamada EDAJ, que foi validada por português, que tem questões, por exemplo, você caminha mancando? A paciente vai marcar não, levemente, de vez em quando, constantemente. Seu joelho suporta seu peso? Apoio totalmente sem dor, apoio mais sinto dor, é impossível suportar o peso. Ao caminhar, eu não tenho limites para caminhar, caminho mais de que 2 km, caminho entre 1 e 2, não consigo. Aí, ao subir, descer a escada, ao agachar, ao correr, aí ele vai marcando esses itens. No final, isso mostra o quanto que ele está alterado. Aqui, um trabalho científico desse ano, 2020, em que eles fizeram análise de pacientes com dor patelofemoral, analisaram a biomecânica deles e testaram um grupo utilizando bandagem rígida, tape rígida, e outro grupo sem nenhuma bandagem. E o que é que eles viram nesse estudo? Que os pacientes apresentavam, de maneira geral, uma rotação excessiva da tíbia em relação ao fêmur, e aí por isso tinha uma dor patelofemoral. Então, a disciplina que você pagou no semestre passado, é importante a gente dar um valor maior também a biomecânica, na cinesiologia biomecânica. E eles viram nesse estudo também que os pacientes que usavam essa bandagem rígida tiveram uma melhora em relação à dor e melhores pontuações nos testes físicos do que o grupo que não usou. Mas também se sabe que existem fatores de risco quando a gente pensa em pessoas que têm essa dor no joelho. Qual pode ser um fator de risco, por exemplo? Uma alteração na pisada, uma hiperpronação do pé. O paciente tem alteração na pisada. E aí, qual pode ser uma conduta nossa dentro da fisioterapia? Uma das possibilidades pode ser uma palmilha específica para essa hiperpronação, que os estudos científicos mostram que tem uma melhor comprovação de utilização a curto prazo.
Mas a longo prazo, o que vai ser bem efetivo são exercícios. Também, grava essa imagem aqui da perna, você vai ver que eu vou voltar nela já já. Eu tenho alterações que vão acontecer. Se eu tenho a hiperpronação do pé, eu vou ter alteração sobre tíbia e fíbula, sobre joelho, eu vou ter um valgo dinâmico, rotação do fêmur, inclinação da pelve para o lado contralateral e inclinação do tronco para o lado homolateral da perna. Se eu estiver sendo rápido, pessoal, eu repito 1000 vezes, não tem problema algum, tá? Aqui é um instrumento, não sei se você já ouviu falar na baropodometria. Você já ouviu falar na baropodometria, pessoal? Sim ou não? Alguém sabe o que é baropodômetro, baropodometria? Pessoal? Alguém respondeu? Não, Juliane não. Isso, é uma plataforma assim, ó, como está aqui no vídeo, é um videozinho que eu vou passar, em que o paciente vai ficar em pé, e aí eu consigo ver as regiões onde tem maior pressão plantar. Deixa eu adiantar o vídeo, porque é um pouquinho longo. Então, quando a paciente fica em pé nele, e eu consigo captar, né, o baro, na verdade, consegue, captar a pressão plantar quando o paciente está parado nele em pé. Então, pega tanto estático e também capta ao movimento. Vou mostrar as duas coisas. E é gerado para o computador um software, né, tem um software no computador que mostra onde tem maior pressão no pé. Se é mais na parte anterior do pé, se é mais no calcanhar, se é mais num pé do que o outro, e você consegue ter uma ideia sobre isso. Também é possível captar a passada do paciente, a análise dinâmica. Ele passa e isso gera um dado no computador também. Observa o computador do amigo aqui. E aí isso informa como foi essa pisada dessa paciente. Ou seja, para que me importa um dado desse? Me importa para eu saber como que ela descarrega peso no chão, ou seja, se tem alguma instabilidade de tornozelo, se tem alguma instabilidade de quadril, e eu criar condutas de exercício em cima disso. Aqui é mais para mostrar para vocês, em relação à biomecânica, que quando o paciente tem uma pisada neutra, eu vou ter uma harmonia entre as articulações. Quando o paciente tem uma pisada pronada, a hiperpronação do pé, eu já vou ter uma desarmonia entre as articulações e uma tendência de valgo de joelho. Quando o paciente tem um pé mais supinado, vou achar aqui o supinado. Aqui, supinado, pisa mais para fora, ele já tem uma tendência de um joelho mais varo, um joelho mais olhando para fora, já arqueado, né, mais as pernas. E muda a mecânica. Então, eu posso ter alterações nos nossos pacientes vindo do pé em direção à parte de cima, a gente chama de ascendente, ou o contrário, de cima para baixo, descendente. Que a gente precisa analisar também. Os estudos científicos também mostram o seguinte: se o paciente tem dor patelofemoral, uma coisa que a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar provavelmente o quadríceps. Então, vamos ter que fazer exercício de fortalecimento do quadríceps. Então, veja que coisa legal. Você vai para um estudo científico que te mostra assim, ó, num paciente que tem dor no joelho, é importante você trabalhar o quadríceps. Então, você vai palpar a musculatura, vai ver se essa musculatura está tensa, se tiver, vai relaxar. Se tiver fraca, na verdade, você vai fortalecer. E também trabalhar fortalecimento de adutores, para uma melhor função, né, desse joelho em si. Então, eu tenho como fatores de risco pacientes que são do gênero feminino e que tem fraqueza do quadríceps. Então, uma conduta de cinesioterapia, a gente já sabe o que a gente vai ter que fazer nesse paciente, só por essas informações. Tem que trabalhar fortalecimento do quadríceps. Lembrando que o quadríceps ele é o quê? Ele é flexor do quadril, extensor do joelho. O que é que eu vou fazer? Movimentos que trabalhem flexão do quadril, então o próprio agachamento é um movimento, sentar e levantar na cadeira, e movimentos que trabalhem extensão de joelho. Dá para entender? Então, assim, eu entendo a base do que eu preciso, o exercício se torna mais fácil de você prescrever. Veja se isso aqui que aparece não é aquele quadrinho lá. Hiperpronação do pé, medialização de joelho, valgo dinâmico, adução e rotação interna excessiva do quadril, queda da pelve para o lado contralateral, inclinação do tronco para o lado homolateral. Veja se não é isso. Hiperpronação do pé, valgo de joelho, pelve caindo para o lado contralateral e o tronco para o lado da perna, homolateral.
São as alterações que você pode encontrar nos testes. Como que eu vou encontrar? Testes funcionais. Não sei se já ouviram falar nisso, mas coisas que eu oriento para você avaliar e você pode usar, inclusive, como exercício de reabilitação. Os testes funcionais. Por exemplo, pedir para o paciente fazer um agachamento unipodal sobre uma caixa. O nome desse teste é chamado de step down, no inglês, ou lateral step down. E que o paciente vai fazer um agachamento unipodal e você vai analisar a perna que está sobre a caixa, verificando se o joelho cai para a linha medial, se tem um valgo, se tem estabilidade de tornozelo, se tem estabilidade de quadril, e aí você vai pensar nas condutas para essas musculaturas que são responsáveis pela estabilização. Tudo bem até agora, pessoal? Ou não? Tá tranquilo mesmo? Qualquer coisa pode me parar aí, tá bom? Então, seria esse movimento, né? Subir sobre a caixa e analisar se esse joelho cai para a medial, se tem algum desequilíbrio. Posso fazer essa avaliação também sem a caixa, que é um agachamento unipodal. Posso usar, inclusive, como exercício para trabalhar equilíbrio, para trabalhar propriocepção e para fortalecer também, chamado de single leg squat. Não. Ou simplesmente agachamento unipodal, e que você também vai analisar se tem algum desequilíbrio nesse agachamento. Posso avaliar em um salto na mesma posição, que esse salto é chamado de, no inglês, né, drop, vertical jump. Não sei se vocês já ouviram falar desses nomes, talvez não, mas é como seria o salto na mesma altura. E aí é importante a gente analisar tanto como essa partida do salto, quanto a caída, se cai de forma pesada, impactante, ou se cai de maneira mais leve. Aqui é um videozinho que deixa bem claro o que é um valgo dinâmico. Observa esse joelho direito dessa paciente numa caída. Olha o joelho direito. Ó, dá uma caída para dentro, percebeu? Vou repetir de novo o vídeo. Olha o joelho aqui, ó. O outro não acontece isso, mas esse, ó, dá uma caída para dentro, ó. Opa, agora. Isso é o vago dinâmico. Ou, igual outra imagem aqui, ó, que eu mostro para vocês. Só tentar. Essa entrada para dentro do joelho, valgo dinâmico. E aí, o que é dito cientificamente sobre tratamento? Que aí entra a nossa parte agora de cinesioterapia, para a gente discutir. Que é o seguinte, ó, as evidências científicas são consistentes quanto à recomendação de exercício físico, ó, que é o que a gente está fazendo na cinesioterapia, como tratamento na escolha para redução da dor e melhora da capacidade funcional. Só que alguns estudos, às vezes, não deixam claro que tipo de exercício. Vou sugerir aqui alguns. Em uma revista inglesa, British Journal of Sports Medicine, em 2016, eles fizeram 6 recomendações para esse tratamento. Quais são as recomendações? Primeiro, exercícios terapêuticos são recomendados para reduzir dor e melhorar a capacidade funcional. É ótimo você ler isso, pagando a disciplina de cinesioterapia, que está dizendo assim, ó, essa disciplina que você está pagando é uma das mais importantes do teu curso. Porque tu pode usar os exercícios que o professor fala para você, ou que você viu nos livros, que tem comprovação científica. Está escrito aqui, ó. A combinação dos exercícios para quadril e joelho é recomendado para redução da dor e melhora da capacidade funcional. A abordagem multimodal é recomendada para redução da dor em curto e médio prazo. O uso de palmilhas. Meu trabalho científico, por exemplo, do mestrado, foi em cima de palmilhas. E o que é que eles viram aqui, ó? Que as palmilhas é recomendado apenas em curto prazo para redução da dor. Para um longo prazo, o exercício é mais importante. E aí, recomendo mais exercício do que terapia manual e do que eletroterapia, por exemplo. Como seria esse exercício? Aí a gente vai entrar agora nessa ideia para discutir um pouco e eu dar algumas dicas para vocês do que vocês vão pesquisar. Que a ideia é essa, né? Já que a gente não está tendo prática, colocar vocês para pesquisar vídeos, imagens, né? Exercício de fortalecimento, principalmente do quadríceps, eles recomendam. Então, o que você sabe chega um paciente com dor no joelho, fortalece esse quadríceps, isso já está comprovado.
tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada. Então, você pode variar os exercícios assim. Então, cadeia fechada, trabalhar um agachamento e graduando a angulação. Trabalhar talvez o sentar e levantar na cadeira. Exercícios que trabalhem extensão e flexão, pode usar teraband, pode usar resistência manual, que seja. Agachamentos anterior, no caso, avanço, né, unipodal, ó, essa postura aqui, com ou sem peso, agachamento. Fortalecimentos de glúteos, de fortalecimento de rotadores externos, piriforme, todos aqueles rotadores externos, pode ser em pé, fazendo esse padrão, esse deslocamento lateral, pode ser deitado de lado, decúbito lateral, fazendo um movimento chamado de ostra, ou concha, ou a própria ponte com a perna estendida, ou uma prancha com a perna estendida, e trabalhando essa musculatura. Vou citar um cara que trabalha muito bem com isso aqui, um cara que publica muito nessa parte aí, que vocês podem achar alguns vídeos. Então, ou seja, exercícios do quadril. Alguém pode pensar, poxa, velho, então quer dizer que se eu pego um paciente com joelho, com dor no joelho, se eu focar menos no joelho e focar mais em quem tem relação com ele vai melhorar? Sem dúvida, pelo que está sendo mostrado. Também é importante a gente avaliar a mobilidade de tornozelo e talvez trabalhar exercícios para essa mobilidade. E existe um teste chamado, veja que eu falei em vários testes aí, que talvez vocês não tenham visto falar. Lunge, o nome do teste, que nada mais é do que colocar o joelho do paciente apoiado sobre a parede e o pé um pouquinho distante nessa parede. E você pode medir através do goniômetro ou do inclinômetro e ver quanto que tem de dorsiflexão do tornozelo. Para você ter noção, por exemplo, pacientes que têm dificuldade no agachamento, um ponto-chave para o agachamento é uma boa dorsiflexão do tornozelo. Então, você já sabe que vai ter que trabalhar o tornozelo se esse paciente não agacha de forma correta. Então, você vai ter que propor exercícios terapêuticos, a cinesioterapia, para o tornozelo e pé. Uma possibilidade que vocês vão ver na próxima disciplina do semestre que vem, no caso, é a terapia manual, pode ser a utilização da própria cinésio, pedindo para esse paciente deslocar para anterior, associado com a mão do terapeuta. Isso é uma técnica utilizada no método chamado Mulligan, em que o terapeuta vai usar a mão deslizando aqui sobre o talos do tornozelo e o paciente vai realizar um movimento para anterior. Também pode ser utilizado para melhora da dorsiflexão do tornozelo. Tudo isso aqui está baseado em ciência, pessoal. Foi testado, inclusive. Pode-se ver também encurtamento da musculatura posterior de coxa, e se sim, eu posso ter exercícios para relaxar isso, ou você vai ver também na parte de terapias manuais como você pode relaxar. E avaliar se tem algum encurtamento de quadríceps através do teste de Thomas, encurtamento da banda lateral da perna através, né, do teste de Over. E eu posso associar também com exercícios para o abdômen, exercícios do core. Exercício de estabilidade do core, trabalhar o valgo dinâmico do joelho, correções desse valgo, com exercício. É o que eles recomendam isso aqui. Deu para entender esse material, pessoal, ou não? Tudo bem? Ou seja, esses exercícios que apareceram ali são os exercícios que a ciência está recomendando para os pacientes com joelho, dor no joelho, dor na região anterior. É isso que eu queria comentar com vocês. De onde vem isso? Aí eu vou mostrar para vocês. De onde vem isso aí, professor? Se eu quiser ler sobre isso, eu vou até mandar esse material para vocês também, mas só para eu mostrar para você aqui como que você pode achar. Aparece a página aqui para vocês, essa aqui. Sim ou não? Acho que agora desapareceu, né? Mas deixa eu voltar aqui agora. Veja se aparece aqui agora novamente. Aparecendo para vocês. Tem um cara, que é esse cara aqui, ó. Ele é o Thiago Fukuda. Não vou ganhar R$1 para fazer a propaganda do cara, mas tá aí ele. É o seguinte, ele tem um instituto chamado Instituto Trata, que hoje em dia tem em vários lugares do Brasil. A gente tem aqui em Recife, Caruaru, né?
nossa região, acho que Petrolina deve ter também, que ele faz exatamente, ele pegou e começou a estudar essas questões de problema de quadril, de joelho, e começou a traçar protocolos e fez publicação científica com isso, a respeito dos principais exercícios para tratar o quadril e joelho, as patologias dessa região. E tem um monte de vídeo no YouTube mostrando. Vou só mostrar um para você ter ideia dos exercícios. Deixa eu adiantar aqui. Então, por exemplo, ó, os exercícios que eu acabei de citar naquele material. Ó, exercício de ostra. Para trabalhar a musculatura do quadril. Agachamento, controlando a carga, né, desse agachamento. Trabalho de cadeia fechada. Ó, exercício de bomba tibiotássica ou de elevação, né, de flexão plantar. E vários outros que vai ter nos vídeos que você vai ver depois, que eu vou pedir para você pesquisar. Estou dando uma dica de um cara que trabalha exatamente com isso, vocês vão ver outros. Aí, onde você pode achar essas coisas? Ah, professor, eu quero ler mais sobre esses materiais para saber, assim, o que é, sei lá, o cara nos Estados Unidos está utilizando de tratamento de cinesioterapia para o joelho. Você pode vir aqui, ó, num site chamado JOSPT. JOSPT. O que quer dizer JOSPT? Deixa só ele abrir. Isso. JOSPT é um jornal, né? Uma revista de ortopedia e fisioterapia. E aí, o que eu queria mostrar para isso para vocês? Todo mundo consegue ver essa página aqui, JOSPT, sim ou não? Todo mundo vendo aí, né? Maravilha. Aí, entrei nessa página, não sei se vocês conseguem ver que tem uma coisa aqui escrita. A terceira letra, ó, tem ó, 3 palavras. Uma, duas, a terceira. Tem aqui, ó, Guidelines. Grave esse nome que é extremamente importante. Você vai clicar neles e geralmente vão ter algumas diretrizes de alguns tratamentos. Exemplo, fisioterapia na evolução e tratamento de pacientes com concussão ou alguma lesão traumática. E tem um aqui, exatamente, ó, patelofemoral pena, dor patelofemoral, que a gente acabou de discutir, material eu retirei daqui, por exemplo. Aí, ó, eu vou clicar com outro botão, vou abrir outra página. Veja só. Ele vai me dar aqui, aí, algumas vezes eles é pago, se for pago, o que é que você vai fazer para ter acesso ao material? Você vai abrir um material chamado SciHub, só um minuto, acho que tem alguém com o áudio ligado. Aí você vai na página chamada SciHub, tá vendo essa página que tem um pássarozinho preto? Vocês conseguem ver essa página? Aí nessa página, o que você vai fazer? Você vai vir na outra da JOSPS que você estava. Você veja, estava na página da JOSPS, você abriu esse aqui, ó, patelofemoral pain. Aí foi para outra página. Na outra página tem um códigozinho dele aqui, ó, embaixo, esse DOI aqui. Você vai marcar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e onde tem Open. É o que ele vai me dar. Ele vai me dar o guideline sobre dor patelofemoral todinho, completo, ó, patelofemoral pain. Esse material foi feito pela Associação Americana de Fisioterapia em 2019, ou seja, ano passado. Então, se você ler esse material vai estar falando sobre diagnóstico, classificação, exame físico e as intervenções principais para os pacientes com dor no joelho. Vê que coisa legal. E ele diz qual tipo de cinesioterapia tem que ser feito nesse paciente, ou o mais indicado. Que foi um resumo daquele material que eu fiz. Aquele material que eu mostrei para vocês foi baseado nesse aqui. Ou seja, dá um direcionamento maior para você, aluno, o que seria ideal num paciente que tem dor no joelho. Vê que legal. Não sei se você acha legal. E aí eu posso baixar isso para o meu computador e ler. Ah, beleza, é em inglês. Meu inglês não é o melhor. Vai para o tradutor. Sem frescura nenhuma, vai para o tradutor e vai lá. Ó. Diagnóstico. Você vai marcar. Você vai jogar aqui.
Você vai tentar ler aqui e entender. Então, ó, os médicos devem usar a reprodução da dor retropatelar durante o agachamento como teste diagnóstico, foi o que a gente falou. Médicos devem usar o desempenho de outras atividades funcionais, certo? E eu vou tentando entender. Ah, não ficou muito claro. Faz um resumo do que tu entendeu aqui e depois vai lendo mais. Quem for bom no inglês, maravilha. Todo mundo está entendendo e está acompanhando, sim ou não? Por favor, responda. E aí ele está me falando aqui sobre tratamento, o que é adequado fazer em termos de cinesioterapia, em termos de terapia manual, as condutas. Ó, intervenção. Vamos lá. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Para você ver como você pode melhorar mais. Ó. Restrição de fluxo sanguíneo, treinamento mais terapia de exercício. Ó, os clínicos podem usar restrição de fluxo mais terapia no joelho, enquanto monitoram eventos para aqueles que têm extensão dolorosa limitada. Então, o paciente que tem uma dor de joelho e está num quadro agudo, o que é que eles falam? Ó, você pode pegar um tensiômetro, que você mede a pressão, colocar sobre o quadríceps, fazer uma restrição para restringir o fluxo sanguíneo mesmo, e pedir para o paciente fazer exercício de agachamento com esse tensiômetro na coxa. Vê que interessante. Você já pensou em fazer isso alguma vez? Aqui o material está te dizendo isso. Ó, vamos ver outro tipo de coisa aqui. Ó. Terapia de acompanhamento. Não devem usar agulhas secas para o tratamento. Podem usar acupuntura para reduzir dor. Então, ele orienta que tipo de tratamento é mais adequado. Terapia manual, agentes biofísicos, combinação de intervenções. E assim você tem. Ali é só a parte do resumo. Para você ter ideia, esse material tem 95 páginas. Não é que você vai ler tudo. Você pode ir para a parte só de intervenção que te interessa. Mas, ó, é um material que foi testado, comprovado e reuniu as diversas estudos sobre a área. Já lhe ajuda muito nos tratamentos. Tem uma clínica lá em Campinas, se eu não me engano. Deixa eu ver se vai ter página. Se vai aparecer aqui. Aqui. Instituto Wilson Mello. Depois que tiver curiosidade, dá uma olhadinha nesse instituto aqui, ó. Instituto Wilson Mello. Esse é o médico, Dr. Wilson Mello, mas o instituto tem fisioterapia também. O que é que esse instituto fez? Os caras gastaram um dinheirão, mas o serviço está rendendo muito para eles, que é o seguinte, eles pegaram o grupo, primeiro que todos os fisioterapeutas desse local, o Instituto Wilson Mello, são mestres ou doutores. Os caras foram fazer formação acadêmica, mas eles são clínicos, eles atendem. E todos eles fazem tratamento baseado em evidência. O tratamento da fisioterapia ortopédica, por exemplo, que os caras fazem lá, é baseado nesses guidelines aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso tornou um resultado clínico para eles absurdo e o melhor, pessoal, totalmente respaldado pela ciência. Ou seja, se um médico vem discutir com eles, eles podem mostrar esses materiais de onde foi tirado aquele exercício. Vê que legal. Então, existem clínicos aí no Brasil afora utilizando esses conceitos que hoje em dia todos os lugares que falam de ciência falam bem desses guidelines. Não estou dizendo também para vocês que assim, agora eu vou utilizar só isso e acabou, sem mais nada. Não, mas é um guia para vocês. Se eu estou com uma dúvida, por exemplo, sei lá que eu quero saber ó, aqui tem outros guidelines, por exemplo, vê só, síndrome do túnel do carpo, tem recomendação, para lesão de ligamento, só para você ter ideia. Ó, para tendão de Aquiles, tendinite de Aquiles, ó, material 2018. Para lesões de menisco, ó, 2018. E vários outros materiais. Para dor cervical, 2017. Para quadril. E assim, ó, para ombro, capsulita adesiva. Já também da mesma forma, indicando quais os melhores exercícios terapêuticos. Já foi testado por alguém. Vê que legal você conseguir fazer isso. Também tem outra possibilidade. Já que a gente falou de joelho. Só fazer o seguinte. Fui no Google, botei PubMed
E aí vou procurar esse nome aqui, ó, Mesh. E vou abrir essa página, Mesh. E aí eu vou lá no tradutor novamente e eu quero saber assim agora, né? A gente falou sobre tratamento do patelofemoral. Aí eu vou botar aqui, ó, português, ele vai traduzir para o inglês, ó, patelofemoral pain. Eu vou marcar aqui, ó. E quero saber o que é que existe sobre dor patelofemoral. Vou botar, ó, procurar. Ele me dá a definição do que é a dor patelofemoral. E se eu quiser, eu posso pesquisar terapia, reabilitação, etiologia, posso filtrar. Não vou filtrar nada. Vou só adicionar aqui na pesquisa. E depois vou para a parte de exercício. Então, vou pesquisar aqui, ó. Exercícios. Exercícios. E vou, ó, marcar. Vou lá no Mesh novamente, apago o nome aqui, ó, patelofemoral. Boto exercícios. Pesquiso, vou ler o que é que tem a ver, né, para mim. Aí tem, ó, exercício de maneira geral. Exercício terapêutico, que para nós é interessante. Ó, exercício, né, muscular. Ó, isso aqui, esses três para nós interessam. E eu vou adicionar aqui. Aí eles se juntam as palavras. Espero que todos estejam vendo. E eu vou botar procurar. Quando eu boto procurar, olha o que vai aparecer para mim. Existem atualmente, ó, de trabalhos científicos falando sobre dor no joelho, só dor no joelho, 288 trabalhos. Isso sem eu colocar filtro nenhum ainda, que eu vou mostrar a vocês como vocês podem colocar filtros. Alguém quer ver assim, mas professor, eu gostaria de ver o que tem, o que está sendo visto hoje em dia sobre dor no joelho em relação a exercício. Não tem problema, você vem aqui nessa parte esquerda da tela, bota pode ser, ó, o último ano, 2019 e 2020, aí ele vai mostrar, aí já baixa para 14 trabalhos, ou pode ser os últimos 5 anos. Você pode marcar, pode ser os últimos 10. Dos últimos 5 anos tem, ó, 132 trabalhos. Isso está nem infiltrado ainda. Ó, aqui um consenso de 2018 sobre exercício terapêutico. Ó, vou abrir para a gente ver. Aqui falando sobre controle do valgo dinâmico e exercício para dor. Ó, vou abrir para a gente ver. E aí, eu posso filtrar mais ainda. Ah, eu quero um estudo em que os fisioterapeutas fizeram tratamento de fato, estudo clínico. Aí eu tenho duas possibilidades aqui, ó, ou randomized control trial ou clinical trial. Vou botar no clinical trial para a gente ver. Quando eu boto clinical trial, ó, 40 estudos. Então vai reduzindo o número, tá vendo? Eu estou filtrando. Ah, eu quero saber, ó, randomizado, randomized e tirar esse clinical trial. Aí eu tenho 35. Ah, eu gostaria de ver os estudos que falam que é o maior nível de evidência, que são as revisões sistemáticas, ó, Systematic Review. Aí eu vou clicar, ó, olha quantas tem. 15 revisões sobre os temas, sobre dor no joelho e exercício. Aí você vai ver dentro dessas 15 o que te interessa. Ah, eu quero ver meta-análises, estudos com meta-análise. Tem 15 também. Certo? Aí vou só tirar o filtro agora, mas eu posso filtrar, né? Quanto você viu aí. Aí vamos para aqueles dois. Então a gente pegou aqui, ó, e marcou um consenso de 2018 sobre exercício terapêutico e um estudo aqui que fala de exercício para dor no joelho. Não sei se vocês conseguem ver também na minha tela, mais uma vez, que está aqui, ó, está aparecendo Free PMC artigo, ó, que é gratuito. Então esse aqui do valgo, esse aqui, ó, de valgos, controle e tal, ele é gratuito, ó, é só você apertar aqui, ó, PMC Full Test, full, né, o texto gratuito. Ele vai abrir uma página, você aperta aqui, ó, PDF, da revista Sports e Health. Ele me dá o texto na íntegra, falando sobre os exercícios. E esse aqui foi de 2019. Falando, ó, deixa eu ver se esse aqui tem foto. Algumas vezes eles colocam foto dos exercícios. Ó, e tem, vê que legal. Vai dizendo qual o tipo de cinesioterapia. Dá para vocês verem isso, pessoal? Ó, vou ampliar para vocês. Tá aparecendo para vocês? Sim ou não? Vê que massa, pessoal, você buscar assim. Você não vai querer deixar de fazer mais isso. Ó, ele está indicando aqui o agachamento. Estou com dúvida no que ele está falando aqui. Não entendo inglês. Copio, ó. Marco.
Vou no tradutor, ó, e jogo aqui. Aí tá em português, eu vou botar em inglês para ele traduzir. Ó, agachamento na frente do espelho, de 0 a 60 graus, flexão de joelho realizado, 2 séries de 10 repetições, ou seja, está dando o protocolo que ele utilizou. Você pode, talvez, utilizar um protocolo desse com o seu paciente e ver se funciona ou não funciona? Posso. Depois, ó, agachamento sem o espelho. Depois, ó, um deslocamento lateral com o TheraBand aqui nos pés. Depois, ó, aquele movimento que a gente mostrou, ó, com uma caixazinha, para ver o drop pélvico, a caída da pelve. E ele vai dando um protocolo de quantas repetições. Vê que legal. Ó, um agachamento com deslocamento lateral. Treino no Bozu para trabalhar a propriocepção. Isso aqui é o Bozu, não é o disco de propriocepção. Mas, ó, avanço unilateral. Ó, equilíbrio no Bozu. Poderia ser o disco. Equilíbrio, né? Apoio unipodal. Vocês conseguem ver os movimentos, ó? Aqui um controle desse valgo de joelho. Aqui são os exercícios, ó. Agachamento unipodal. Fazendo o movimento ó, de pegar a bola embaixo e jogar, né? Fazer um arremesso. Trabalhando toda a cadeia cinética. Com rotação lateral de tronco. Ou seja, ele descreveu o protocolo que ela usou. Esses exercícios pensando em, ó, exercícios para dor no joelho, para fortalecimento e funcionalidade em mulheres de sexo feminino. Foi um estudo de... Deixa eu ver aqui. No Irã, ó. Esse estudo foi feito na República do Irã. Vê só. Você vai estar lendo o material 2019, publicado lá na região, né, região árabe lá, o Irã. Só para você ter uma ideia. Esse foi gratuito. Mas assim, professor, eu gostei desse aqui, que é um estudo, né, da Austrália, 2018, legal, só que ele você vai ver na listinha lá, ó, não tem esse free PMC artigo, é pago talvez. Se você entra aqui e vai ver ele, vai tentar acessar, nessa parte aqui, o BMJ, ele vai bloquear você, não vai deixar você ver. Ó, ele vai pedir, se for botar o PDF aqui, vamos ver se ele me dá. Algumas vezes dá, outras ele vai me mandar pagar, X dólares. Deixa eu ver. Esse aqui até me deu, ó. Vamos ver se é completo. Algumas vezes ele não permite, ele manda você pagar. Aí aparece o valor em tantos dólares para você pagar. Esse aqui até apareceu, porque são só 9 páginas, né, e tal. Mas, ó, não consegui ver dessa forma, tá ruim. O que é que você pode fazer naquele que é pago, naquele que está bloqueado, que não tá free? Você vem aqui, você vai procurar pelo DOI do artigo, de novo, ó, DOI, você vai marcar. Você vai no SciHub novamente, e vai clicar e vai botar abrir, open. E ele vai aparecer o texto lá para você, ó, falando quais são os exercícios. Alguns, volto a dizer, não aparece a foto. Aí você vai ter que pegar o exercício e procurar qual é o exercício que ele fala. E buscar as fotos. Certo? Mas ele está descrevendo aqui. E aí, por que, professor, né, você faz um passo a passo desse? Eu falo assim, porque é a ideia do justamente o que eu estou dizendo, que você vai ver ó, coisas que estão sendo testadas, que estão sendo vistas e que estão mostrando que os exercícios que a gente faz são bons para utilizar nesse paciente. Não tem problema. E vai melhorar muito mais do que a gente fazer outra coisa. Alguma dúvida desse passo a passo, pessoal? Sim ou não? A dica que eu dou para vocês, estou com dúvida de qualquer assunto. Hoje em dia eu tenho feito mais isso. Aí eu vou pesquisar dessa forma. E tento achar algum texto que me informe isso. Não que eu vou tomar minha decisão só voltado nisso, mas isso está me mostrando assim, ó, isso aqui eu sei que foi testado e que muita gente melhorou, ou que não melhoraram nada. E aí eu sei o que talvez vai ser bom usar ou não. Ou seja, fica mais assertivo o seu exercício e não fazer algo da tua cabeça, entendeu? Quanto a isso, alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Ou seja,
Por isso que eu quis mudar um pouquinho eu falei do Pilates, obviamente, vou ainda abordar, né, outras coisas, mas eu quis fazer um adendo nessa parte aí também científica, que eu acho que é importante para vocês. Inclusive, perceberem o seguinte, que o exercício, para nós da fisioterapia, é altamente recomendado em qualquer patologia. Vocês criarem o hábito de fazer isso aí que eu estou falando para vocês, vocês vão ver o seguinte, existe, hoje em dia o pessoal chama 2 tipos de terapia. Uma terapia, estou botando lá no chat aqui de vocês, terapia hands-on, que chama hands-on, e terapia hands-off. Você também vai ver nesses artigos. O que quer dizer terapia hands-on? O que quer dizer terapia hands-off? Terapia hands-on é uma terapia que é altamente baseada num trabalho só na maca. Então, exemplos de terapia hands-on: osteopatia, quiropraxia, RPG, etc. São terapias que trabalham basicamente na maca. O que quer dizer terapia hands-off? Terapias hands-off é o tipo de fisioterapia que você vai utilizar de exercícios educação do paciente, orientações, etc. Ou seja, é uma terapia mais ativa, que é o que hoje em dia se mostra mais efetivo nas doenças, que a gente fala tanto, que vocês vão estudar nas disciplinas para frente. Ou seja, ou vou além ainda, por que não a gente juntar o que tem de bom nas duas coisas, tanto da maca quanto do chão, né, do ambiente da sua sala de atendimento, e utilizar para o paciente o que tem de melhor. Por isso que eu quis fazer esse momento, né, de comentar o que os estudos falam sobre a patologia e a gente fazer essa pesquisa, porque aí agora, se você cria esse hábito e vê que não é difícil, dá para traduzir, né, não é algo muito absurdo, você consegue ter as melhores informações sobre as determinadas patologias. Isso porque eu só falei de um site que é o PubMed. É um site de busca aí bom para vocês se basearem. Nem falei de outros. Tem um que é só para fisioterapia, que é o Pedro. E exatamente como eu estou fazendo isso para vocês, eu mostrei também para a galera de RTM. Eles super gostaram também. Não sei se vocês gostam disso ou acham isso um saco. Pode ser sincero aí, mas eu queria mostrar para você ver o quanto que os exercícios que a gente se propõe, ou que estão nos livros lá, no livro do Kirchner, que a gente citou, né? Exercício terapêutico, está tudo recomendado na literatura. Eu, no meu ver, isso é muito bom. Por isso que eu estou atualizando muita coisa minha e estou cada vez mais orientando os alunos a ver dessa forma também. Não que você tem que ser agora, vou morrer pelo artigo científico, não é isso. Mas, quando eu tenho um exercício que eu estou querendo fazer e que foi testado e eu tenho certeza que vai funcionar, isso é bom para você. Você vai poder fazer um atendimento com mais qualidade. E o paciente não vai ter aquele risco ou problema de. Pode ser que piore, obviamente, pode ser que para aquela pessoa não funcione, porque não existe fórmula de bolo, né? Cada um responde de uma forma. Mas a chance de dar certo é muito alta, porque X% das pessoas melhora. Eu acho ótimo isso. Que bom que vários de vocês aqui estão dizendo que é massa isso. Então, assim, quando eu posso aliar clínica com ciência, eu acho que é o caminho melhor a gente seguir hoje em dia. Observe aí o que acontece com a questão do coronavírus. Aonde eles estão recorrendo para buscar os tratamentos para coronavírus? Na ciência, pessoal, nos artigos, nos estudos. Embora ainda tem muita coisa confusa no termo disso, né? Tem muito estudo bom e ruim sendo produzido nesse período, porque está tudo no início. Mas onde eles estão buscando as tentativas de tratamento? Através dos estudos. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, por que não a gente fazer uma cinesioterapia com respaldo também científico? Isso eu acho interessante. Se a gente treina assim. Eu, posso dizer por mim, na minha graduação, não fui muito treinado assim. Se eu te disser como foi minha cinesioterapia que eu paguei, nossa senhora. Eu tive uma aula de alongamento
A aula prática que eu tive foi uma de alongamento. Aqui vocês estão numa realidade diferente, né? Vocês foram impedidos, de certa forma, de ter aulas práticas por conta da pandemia. Mas, numa realidade normal, eu tive uma disciplina presencial, o semestre inteiro de cinesioterapia, em que o professor fez uma aula prática sobre alongamento, e na aula prática inteira ele mostrou um alongamento, para você ter ideia como foi a minha cinesioterapia. Por um lado, eu não achei isso tão ruim, hoje em dia eu entendo melhor. Na época você fica arretado, meu irmão, que aula ruim, não sei o que e tal. Só que o que é que me fez também isso? Isso me fez correr atrás, pessoal, e não só esperar que o professor me diga o que é certo ou o que é errado. Então, assim, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, por que eu estou mostrando essa questão científica também? Justamente para vocês duvidarem também dos professores de vocês, qualquer um. Então, assim, não é porque o Eduardo aqui hoje está falando isso que isso é verdade absoluta. Vamos tirar a dúvida? O que é que você faz? Vai nesses materiais, vai ler sobre o assunto. E aí agora você vê realmente o que o professor fala tem sentido, que já foi testado. Dá para entender o que eu estou querendo dizer para vocês? E aí você vai ter agora o Kirchner na palma da mão e o que está sendo mais atualizado e utilizado. Nossa, os pacientes de vocês vão melhorar, ó, 1000 vezes. Porque já foi testado e você só vai ser mais um para comprovar que realmente foi bom. Ou que não foi. E se não foi, você vai buscar outras coisas. Dá para entender isso, pessoal? Sim ou não? Ou tá sendo claro isso que eu estou querendo mostrar para vocês? Ah, a gente falou sobre Pilates, certo? O que é que existe sobre Pilates relacionado a joelho, sei lá, ou tem alguma coisa? Eu posso fazer essa mesma pesquisa que a gente fez agora. Eu quero ver o que está sendo publicado sobre Pilates. Aí eu vou lá, vou na PubMed novamente, deixa eu abrir outra aqui. Vou no PubMed, vou na parte do Mesh. Só voltar aqui. Vou para o Mesh, aí vou lá, o tradutor, botar Pilates, mas Pilates acho que não tem, a palavra é essa mesmo, então não tem, mas eu vou pegar Pilates. Deixa eu só juntar aqui. Aí vou lá no Mesh, vou jogar o Pilates. Vou procurar, ele vai me dar o Pilates, né? Tá dentro aqui, ó, Pilates Training e tal. Eu vou adicionar. Não vou nem colocar filtro nenhum, vou botar só pesquisar. Ó, estudos com Pilates, o que é que existe hoje em dia? 8.117 estudos. Ah, vamos lá, eu quero ver se tem também algo voltado para fisioterapia. Fisioterapia. Aí, ó, fisioterapia. Vou lá, aí, ó, tiro o nome Pilates, boto fisioterapia. E tem, ó, fisioterapia modalidades e especialidades. Vou marcar os dois, vou adicionar e vou botar para procurar. Aí ele também me dá a mesma coisa, né? Uns 8.000, porque é similar. Mas aí eu vou ler o que é que tem, né? Então vou ler os estudos e posso filtrar novamente tudo. Ah, eu quero do último ano. Do último ano já cai para 243 resultados. É porque ele coloca Pilates, mas na verdade ele botou como exercício terapêutico tudo junto. Aí tem, ó, estudo de yoga, tem estudos do Pilates mesmo. Benefício do Pilates em pacientes com Parkinson. Revisão sistemática e com meta-análise. Caramba, eu gosto de neuro, não sei, né? Se é a realidade de vocês, ó, eu posso ler um material que fala sobre Pilates na neuro. Ah, aí tem Tai Chi. Aí você vai procurar o que é que tem sobre Pilates exatamente. Que aqui ele deu essa opção, né? 243. Posso pesquisar da mesma forma. Ensaio clínico, sistemático. E aí eu vou me informar mais sobre o tema. O que é legal também é que, por exemplo, vou pegar esse estudo de Pilates aqui. Aí vou procurar o DOI. Pode ser o DOI, pode ser o PEMID. Aí vou lá no SciHub. Aí vou achar o artigo. Vamos lá, vamos supor. Aí eu botei Open. Aí ele vai me dar o texto. Ah, eu quero ler outros estudos sobre Pilates, além desse.
Provavelmente, o que é que você pode fazer também? Vou lá na referência final, ó. Ok, vamos lá. Aí eu vou olhar aqui algum estudo que ele falou de Pilates. Ver se tem algum. Aqui está sobre exercício, mas algum vai estar aqui, ó. Por exemplo, esse, ó. Pilates, exercício na reabilitação ortopédica. Aí você procura, ó, Pilates, ó, pacientes com esclerose, ó, esclerose múltipla, um trabalho de 2019. E aí você vai procurando outros, certo? E eu vou achar falando do tema. Ah, se fosse o Mackenzie que a gente falou para vocês, aí eu poderia também pesquisar. Será que o Mackenzie tem estudo? Vou ver. Pode existir alguma técnica dessa famosa que vocês ouvem falar que não tem estudo nenhum? Pode, tem assim. Inclusive, ver que coisa legal, se você vai pesquisar. Você vai saber, inclusive, até se algum curso pode valer a pena ou não você fazer. Inclusive, porque você vai ver, esse curso ou essa terapia que está sendo aí, ela foi testada? Vamos supor que não foi. Ou vamos supor que foi testada e não teve um grande resultado. Se ela foi testada e não teve um grande resultado, vale a pena você perder tempo com ela? Sendo que você poderia, talvez, ganhar tempo em outras coisas. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, assim, a gente começa a ficar mais assertivo no tratamento. Isso, no meu ver, seria uma dica para vocês seguirem para todas as disciplinas. Ah, eu estou vendo ortopedia e eu quero ver se tem algum trabalho que fala sobre reabilitação pós-cirúrgica de alguma coisa. Se tiver, você vai ter lá, ó, ele testou a reabilitação. Ah, eu posso ler uma diretriz falando sobre, né, às vezes tem essas guidelines da diretriz. E você vai fazer uns trabalhos, né, um atendimento mais assertivo. Como eu te falei, no exemplo daquela clínica. Tanto o Tiago Fukuda, que é aquele fisioterapeuta que eu falei para vocês, que é do Instituto Trata, quanto aquele outro, Wilson Mello, eles só usam tratamentos baseados em evidência e nos estudos. Se você abre, por exemplo, para você ver que não é mentira. Vou de novo aqui, ó. Você abre aqui no e bota, ó, site do Tiago Fukuda, ó. Existe, o Tiago Fukuda tem uma página na internet, veja onde eu quero chegar. E aqui, na página dele, ele tem uma parte aqui, ó. E aqui eu não ganho R$1 para falar desses caras, mas veja só quando eu quero chegar. Que tem aqui, ó, artigos científicos. Tem todos os artigos que ele e o grupo dele de pesquisa já fez na vida, tá aqui, ó. Todos. Olha quantos. A grande maioria, ó. Vamos lá. Questão músculo esquelético, ó, dor patelofemoral, joelho, ó, osteoartrite de joelho, quadril, que é o foco dele, quadril e joelho. E o que é mais interessante, ó, tu vai abrir aqui, está disponível para você baixar, gratuito. Mostrando os protocolos e falando de tudo que ele usa nos tratamentos de joelho. O cara disponibiliza gratuito na página dele. Ó. Mostrando, ó, os exercícios. Vocês conseguem ver, pessoal? Então veja que dica eu estou dando para vocês aqui agora. Eu posso ler algum material desse e ver o que é que o cara está usando de cinesioterapia. Vê que legal. Ó, exercícios, oclusão vascular. Aí ele, ó, dá o artigo aqui. E vou ler se foi bom ou não foi, o que, que ele faz. Alguns voltam a dizer, tem foto, outros não. Mas ele explica os exercícios, ou pelo menos deveria. Ó, deixa eu ver algum que tenha imagem. Para mostrar para. Ó, ele aqui, ó, mostrando a cadeia extensora, ó, os exercícios. Ele mostra para vocês. Certo? Deixa eu ver outro aqui. Ó, também, novamente, ó, mostrando o exercício. Exercício com resistência, com teraband, pode ser, né? Aqui com teraband, novamente, né? Com a faixinha, ó, com pezinho. Ele mostrando qual foi o exercício utilizado.
Aí tem para várias coisas, ó. Ligamento cruzado do joelho, LCA. Sobre membro inferior, esse cara tem muita coisa. Mais outra opção de material para vocês também pesquisarem. E aí agora vocês vão utilizar a cinesioterapia, como a gente veio conversando desde o início da disciplina, só que aliando com a ciência, com o que foi testado. Vê que coisa legal. Não sei se vocês acham que é legal, né? Mas, ou seja, eu vou fazer algo que a literatura está me mostrando que ninguém vai poder dizer assim, ó, não tem sentido fazer isso. Tem sim, olha aqui, ó. Agora, se vai dar certo ou não, já é outra história. Porque existe também uma coisa chamada individualidade biológica. Cada pessoa vai responder de uma maneira diferente. Mas que tem sentido, tem porque foi testado. Deu para entender um pouquinho do que eu queria mostrar hoje? Que quando a gente busca talvez esse caminho aí, a gente pode ser mais assertivo nos exercícios que a gente vai passar para os pacientes da gente. Ou seja, e veja que não são exercícios muito complexos. São exercícios, na verdade, específicos, que vê ali, focados para o quadril, focados para o joelho, para o tornozelo. Os pacientes evoluem. O mais legal é isso. Eles têm resultados excelentes. Então, por que não atrelar essas duas coisas? Essa é a minha dica que eu dou hoje para vocês em termos de tratamento. Não sei nada sobre determinado tratamento. Vamos pesquisar. Se a gente pesquisa dessa forma, mesmo traduzindo pelo tradutor, mostrei para você que não é nada muito complexo, você começa a ver o que, é que a galera aí fora está sendo utilizada. Eu vi que teve estudo ali dos Estados Unidos, estudo ali do Brasil, estudo ali do Irã, de outros países. E a gente alia isso e depois vai para os livros de base também. Por exemplo, vai estudar pelo Kirchner, vai estudar pelo livro de exercício terapêutico, vai pegar o livro de biomecânica, de anatomia, que você viu, e aí monta um raciocínio em cima disso. Normalmente vai dar muito certo. Alguma pergunta, pessoal, sobre isso que a gente viu? Alguma coisa? O que é que vocês me dizem? Ajudou em alguma coisa essa abordagem aí que eu quis mostrar para vocês? Vocês acham válido isso? E aí minha dica que eu diria, para qualquer patologia, nesse período de pandemia, estou com dúvida de alguma coisa, de um parente meu, ou, né, vou pesquisar um exercício, o professor vai pedir agora, que é o que eu vou pedir a tarefa de casa. Qual é a tarefinha de casa que eu vou botar lá no Classroom? Vocês pesquisarem exercícios para quadril, joelho, tornozelo e pé. E, se possível, alguém pegar, né, ou, em geral, aqui tem 11 pessoas na turma. Se possível, fazer o seguinte, me mandar o link de um vídeo e um artigo científico falando dos exercícios. Eu vou escrever lá no Classroom explicando isso. Mas cada um vai procurar um artigo científico, pô, tem mais de 8, não sei quantos ali, um bocado. Será que não dá para todo mundo? Claro que dá. Aí, se puderem também se comunicar no grupo de vocês para pegarem artigos diferentes, eu agradeço. Então, cada um pesquisar um artigo e um exercício pelo menos. E me enviar. Para a semana que vem a gente discutir em cima disso. E se vocês puderem tentar fazer na casa de vocês, também seria bom. Isso eu estou dizendo como treino mesmo, como experiência. Não que você tenha que filmar e me mandar, mas a tarefa de casa que eu quero é você pesquisar um exercício para quadril, joelho ou tornozelo. Isso vai ser difícil o quê? Falar no grupo? Como assim, Natália? Mas se todo mundo coloca lá o seu, eu já peguei esse aqui, os outros pegam outros. Não é possível que vocês não consigam se acertar. Certo? Vamos pelo menos tentar. A ideia seria essa. E aí a gente conversar sobre isso. Como que eu posso planejar os exercícios em cima disso. Pode ser assim, pessoal? Combinado? Então vocês vão pesquisar exercícios para quadril, joelho, o tornozelo e pé, pelo menos um.
E aí vocês vão, além de pesquisar, tentar buscar um artigo científico que também fale desse exercício. Vão me mandar esses dois. E aí a gente vai discutir em cima disso. Peço que você tente reproduzir esse exercício na sua casa, esse não precisa filmar, mas mais para você ter dúvida. Professor, eu fui fazer aquele exercício, aí você pode me mandar um link, e eu senti dificuldade, eu senti facilidade, a gente conversar sobre esse exercício. Pode ser assim, pessoal? Combinado? Ou não? Combinado, pode ser. E eu acho que vai ser produtivo pra caramba, se vocês fizerem esse exercício, sair pesquisando, você vai achar muita coisa legal. E é o que a gente pode fazer, infelizmente, nessa pandemia, porque não tem como eu demonstrar para vocês o exercício. Eu queria muito poder estar mostrando mais coisa prática. Mas eu acho que assim a gente já vai minimizando um pouco esses problemas. Certo? Então é isso. Vou então fechar aqui já que não tem mais dúvida.